Se você deseja muito aprender alguma coisa, com certeza resolver questões é uma das coisas mais essenciais para que você consiga aprender. E não só resolver questões é uma coisa que vai te fazer aprender muito, mas também, se você quer passar numa prova, resolver questões é essencial, porque além de fazer com que você aprenda, retenha e consiga melhorar o seu conhecimento, ela também vai te preparar para o modelo de prova que você vai encarar. Só que aí vem o detalhe. Será que existe uma relação entre a quantidade de acertos e a quantidade de erros? E o que eu percebo é que essa é uma das coisas que as pessoas menos percebem. Algumas vezes a gente se depara com uma situação onde a gente está errando demais e a gente percebe uma certa desmotivação em relação àquele conteúdo porque simplesmente a gente está errando tudo. Em outras vezes, a gente começa a acertar tudo e, incrivelmente, a gente também acaba tendo uma desmotivação porque parece que tudo está muito fácil. Talvez exista uma razão ideal para que você consiga encaixar qual é a sua frequência certa de acertos e erros para que você consiga manter o flow e consiga fazer com que você entre no estado de engajamento ideal. Aquilo que vai fazer com que você se empenhe o máximo possível dentro do seu estudo. Se você quer saber qual que é essa razão entre a quantidade de acertos e erros ideal dentro das suas resoluções de questões, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para você melhorar muito o seu engajamento, o seu flow, por meio dos acertos e erros de questões. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Você quer saber como se aprende mais e melhor? Qual que é a razão ideal entre acertos e erros para suas resoluções de questões? Se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Quando você está estudando, o engajamento é uma coisa essencial para que a gente consiga tirar o máximo proveito do nosso estudo. Só que quando a gente fala sobre engajamento é uma coisa relativamente complexa, porque tratar de engajamento, a gente tem que conseguir adequar o nível ideal em termos de dificuldade. Eu posso te dar exemplo, como por exemplo, quando eu jogava tênis. Quando eu jogava tênis, eu nunca cheguei perto de me tornar profissional, mas em compensação eu consegui chegar num nível que era um nível muito bom. E aí, assim, eu percebia duas situações onde eram situações muito chatas. A primeira situação que era uma situação muito chata é quando eu jogava com alguém que era muito melhor do que eu. Acabava chegando na situação onde eu tentava dar o meu máximo, mas mesmo assim era muito fácil que eu perdia. Eu percebia que o meu adversário, ele sequer suava para que ele conseguisse ganhar de mim. Isso é uma sensação extremamente chata para quem tá jogando tênis. A outra situação, que talvez seja ainda mais chata, é quando do outro lado tá alguém que é muito mais fraco que você. Você até tenta dar a oportunidade do menino jogar para você conseguir jogar com ele e conseguir interagir, mas a verdade é que os níveis estão tão diferentes e você, mesmo estando engajado em relação a isso, o jogo não acontece do jeito que você gostaria. Então você não se sente engajado, você se sente relativamente desmotivado. É um jogo como outro qualquer. Quando que acontecia o nível ideal de engajamento dentro das partidas de tênis? Quando você encontrava na sua frente um jogador que estava com um nível de dificuldade parecido com o seu. Porque aí você conseguia dar o seu máximo e você percebia que não era fácil ganhar, mas ao mesmo tempo que não era fácil ganhar, você via uma possibilidade de ganhar. Que se você desse o seu máximo, você conseguiria tirar o máximo proveito daquele jogo. E a mesma coisa acontece no estudo. Quando você está estudando, as suas resoluções de questões é como se fossem a sua partida. E se você começar a fazer questões que são questões difíceis demais e você não está conseguindo fazer nenhuma das questões, muito provavelmente você vai acabar se sentindo desmotivado porque você vai estar olhando para aquelas questões e aquelas questões vão estar dando um tapa na sua cara. Mas em compensação, quando você começa a fazer questões que são muito fáceis, você começa a perceber uma desmotivação em relação à sua aprendizagem porque simplesmente aquilo está ridiculamente fácil. Então, quando a gente fala sobre qual é o nível ideal, você precisa acertar e adequar o nível ideal de dificuldade. Só que acertar o nível ideal de dificuldade é muito difícil, porque muitos dos materiais, eles não mostram pra gente exatamente como que funcionam esses níveis. Portanto, eu acho que é interessante que a gente aprenda um conceito que a gente vai dar o nome de curva de Losada. Losada, que é um cientista chileno, ele conseguiu compreender uma relação que existe entre os feedbacks positivos e negativos em relação à sua motivação. E quando Losada descreve o gráfico, ele começa a perceber que existe um nível ideal de relações de feedbacks positivos para cada feedback negativo para que você sinta uma motivação máxima. E o que ele descobriu é que as pessoas começam a perceber uma motivação excelente entre 3 a 5 feedbacks positivos para cada feedback negativo. Isso significa que se você conseguir, dentro das suas questões, conseguir acertar 3 questões, até 5 questões para cada questão que você errar, essa margem é uma margem onde você encontra essa taxa ideal de motivação. É quando você vai conseguir perceber o seu engajamento melhor. Em compensação, se você começar a fazer questões e dentro dessas questões você começar a perceber que você está acertando 2 questões para cada que está errando, 1 questão para cada que está errando, acertando meia questão, que significa tá acertando 1 e errando 2. Se você começa a chegar numa taxa como essa taxa já começa a ser uma taxa relativamente preocupante, porque ela começa a dar uma percepção de que as coisas estão mais difíceis do que o ideal. Eu não tô falando que não existam pessoas que se sintam extremamente motivadas a partir do momento que elas erram muito. Algumas pessoas são tão aguerridas que têm a vontade de virar e falar, não, eu não vou deixar essa quantidade de questões erradas simplesmente me superar. Elas são aguerridas e elas vão fazer com que aquela quantidade alta de erros se transforme aos poucos em acertos. Existem essas pessoas, mas são mais raras. No geral, a maioria das pessoas se sentem bem nessa faixa, de 3 a 5 feedbacks positivos
positivos por cada erro. Só que em compensação, o Losada também mostra dentro do gráfico que se você começa a passar dessa taxa, significa que você está numa situação muito fácil. E essa situação muito fácil naturalmente vai fazer com que você encontre um desengajamento em relação ao seu estudo, porque você está percebendo tudo como muito fácil. A partir desse momento, então, eu acho que a gente percebe que a gente, dentro das nossas resoluções de questões, a gente pode estar em 3 faixas. Uma faixa anterior à ideal, que significa que você está errando mais do que deveria. Uma faixa ideal, que é onde a gente encontra o nosso ápice da curva de Losada, que é quando a gente encontra o nosso engajamento ideal e quando a gente fica mais próximo de alcançar o flow dentro da nossa aprendizagem por meio de resolução de questões. E uma terceira faixa, que é a faixa onde a gente está acertando mais do que ideal. E sim, acertar mais do que ideal não é ideal. Essa terceira faixa, ela também é complexa porque ela desmotiva. Vamos tratar então de cada uma dessas faixas. E vamos começar pela faixa central, que é a faixa do ideal. Essa faixa do ideal, a única coisa que você tem que entender é que quando você a encontra, ou seja, você está conseguindo encontrar um racionamento entre o número de acertos e o número de erros que está fazendo com que você se sinta motivado e continuando, querendo melhorar, você tem que manter. E manter ao máximo, porque a partir do momento que você vai fazendo mais questões e mais questões, você naturalmente vai aprendendo com aquelas questões que você foi acertando. E naturalmente você vai conseguir começar a chegar num momento onde o número de acertos vai ultrapassar a quantidade ideal, que seria entre 3 a 5. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a entender que, tipo, poxa, então nesse momento eu já tô começando a alcançar o domínio, o mastery daquele conteúdo. E com isso, você tá conseguindo perceber, você tá conseguindo alcançar o que você deveria alcançar com aquelas questões. Só que além dessa faixa ideal, a gente tem as outras 2 faixas que a gente tem que entender o que a gente tem que fazer quando a gente está em cada uma delas. Quando a gente se encontra a faixa anterior da ideal, que significa que a gente tá errando mais do que o ideal que a gente deveria, tá? Ela provavelmente tá significando e simbolizando pra gente que existem algumas coisas anteriores à informação que você tá tentando trabalhar, ou que aquela resolução de questões está tentando fazer com que você aprenda, se mostre que você tá com deficiência naquilo. Provavelmente a gente então tá com um problema de base, de associação de informações para que a gente consiga resolver. Uma das coisas ideais que a gente faz é que a gente então tente utilizar um momento pra gente conseguir retomar assuntos que vão de auxiliar para a resolução daquelas questões que você tá errando muito. Como, por exemplo, se você estiver trabalhando com questões de logaritmo, e essas questões de logaritmo que estão exigindo de você não só o conhecimento de logaritmo, mas, por exemplo, os conhecimentos como potenciação, propriedades da potenciação, radiciação, e você muitas vezes está acabando perdendo essas questões de logaritmo, talvez seja interessante a gente gastar um tempinho fazendo a retomada de assuntos de potenciação e de radiciação. Seja por meio de algumas questões, que sejam questões simples, mas que a gente consiga reconsolidar essa base e relembrar como que funciona, para então a gente conseguir retomar esse assunto, que são as questões que você está fazendo. Ou então, até mesmo, retroceder um pouco. As questões estão muito difíceis perante o seu parâmetro, tenta facilitar um pouco, tenta ajustar isso um pouco, tenta fazer com que as questões, elas sejam um pouco mais fáceis, porque também é importante que você entenda. O seu engajamento é um dos fatores mais importantes para que você aprenda. Se você estiver fazendo uma coisa muito difícil para o teu nível, talvez seja interessante a gente facilitar um pouco. Faça questões um pouco mais fáceis nessa situação, para só depois começar a ir para as questões que você, teoricamente, queria estar acertando melhor. E a última faixa, que é essa faixa onde você está acertando mais do que ideal, e para mim é a faixa mais perigosa de todas, é a faixa onde você está acabando tendo, por vaidade, a continuação desse estudo, só porque você está acertando tudo. Mas, idealmente, ela não é boa. E, muito provavelmente, talvez ela até te desmotive depois, porque você vai começar a perceber tudo muito fácil. O que acontece? Todas as vezes que você se encontra nessa situação, o que está acontecendo é que você está recrutando as informações de uma forma tão fácil para esse conteúdo, e o estudo está começando a ter uma dificuldade muito fácil, uma dificuldade não desejável. O que você tem que entender sobre estudo é que o seu estudo, ele serve para 2 coisas. Ou ele serve para fazer uma aquisição de um conhecimento que você ainda não tem, ou o seu estudo, ele serve para você revisar um conhecimento que você acabou de adquirir, ou você adquiriu tem um certo tempo e você quer revisar. Só que, se você tem um conhecimento, e esse conhecimento, ele tá bem colocado na sua cabeça, e você está recrutando essa informação com muita facilidade, por isso você está resolvendo as questões de uma forma muito fácil, acaba que aquelas questões, elas estão perdendo o seu propósito, e você acaba que tá jogando tempo fora. Acertar demais as questões, acaba que pro estudo é jogar tempo fora. A partir do momento em que você começa a acertar tudo, o que você tem que fazer é passar pra frente. Ou seja, se você já conseguiu contemplar um certo assunto, mesmo que o assunto ainda não tenha chegado no próximo, vá pro próximo. Vá pro próximo e tente aprender sozinho. Tente conseguir fazer uma forma onde você vai pegar aquela informação, que é uma informação nova que você vai ter que fazer aquisição, e aí sim você vai ter que trabalhar a dificuldade desejável. Por isso, sempre que você passar do ideal, ou seja, estiver acertando demais as questões, volte pro seu engajamento, que é uma das coisas mais fundamentais para que o seu estudo vale a pena, ele vai fazer muito sentido. Não fique numa coisa muito fácil. Tente procurar por uma coisa mais difícil se você estiver acertando tudo. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.